E tem sido um tempo muito abençoado. Também cuido das áreas de formação, tudo que tem a ver com formação artística lá na igreja eu que cuido, tanto ali a Vivace, que é a nossa academia de artes, como as oficinas que nós temos ali de formação artística para as nossas crianças e pré-adolescentes. E é sempre uma alegria falar sobre adoração, um pouco daquilo que eu tenho vivido, que eu tenho a cada dia respirado. Eu estou aqui com a minha noiva, que é a Milena, aquela mulher bonita, a mulher mais bonita que eu já conheci na minha vida, é aquela que está dando risada ali, que tem aquele sorriso maravilhoso, tá certo, gente? E com alguns amigos também, minha família, o Gabriel, que também é seminarista do Ministério de Adoração, serve com a gente lá na orquestra, em algumas outras áreas, está aqui com a gente, é um privilégio estarmos aqui. E eu queria refletir um pouco com você que, quando nós falamos sobre adoração, qual que é a primeira palavra que vem da nossa mente? Qual que é a primeira expressão que vem a nós quando a gente fala sobre adoração? É culto. Às vezes a gente pensa que a adoração tem tudo a ver com culto. E apesar desse lindo momento, obrigado, Rony, vou deixar aqui no cantinho, de comunhão, em que nós ouvimos uma palavra maravilhosa, nós escutamos músicas lindas, escutamos ministrações maravilhosas do irmão Rony ali, que eu tenho certeza que tem sido um líder muito bom para esta igreja. Às vezes é tão gostoso quando a gente vê na igreja, a gente ouve esse tipo de coisa. Mas o que eu queria dizer é que a música, o culto, não é essencialmente adoração. A adoração não se resume ao culto, não se resume à música, não se resume à arte. Ao longo de toda a palavra de Deus, entendemos que a adoração, ela é um ato de reverência, um ato de louvor, um ato de entrega. E existe uma diferença entre louvor e adoração, vocês sabiam? A palavra louvor, ela pode ser dedicada a outras pessoas também. Nós podemos, para os bons batistas, numa assembleia, eu gostaria de propor uma palavra de louvor a tal pessoa que fez algo tão bonito. Eu gostaria de propor uma palavra de louvor à ministra Ronilce, que tem sido uma grande líder para essa comunidade. Eu quero dar uma palavra de louvor para essa Big Band maravilhosa que está tocando. Então, o louvor, ele pode ser destinado também a outras pessoas. É algo bom, é algo de nossa, aquilo foi legal, aquilo foi tão bacana. E nós louvamos a Deus. A adoração, diferente do louvor, é exclusiva do Senhor. A adoração nós prestamos a Deus por sua grandeza, por sua santidade, por seu poder. Eu gosto de dizer que a adoração é a expressão íntima do coração do homem ao buscar uma conexão, um relacionamento com Deus, porque o nosso Deus é um ser relacional. Nós precisamos estar com outras pessoas. Se estamos sozinhos, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. Então a adoração, ela tem a ver com buscar um relacionamento com Deus. No texto original, a palavra adoração vem do grego proskuneo, mas que palavra estranha. E o significado disso, proskuneo, é prostrar-se. Parece um pouquinho, né? Lembra um pouco, né? Proskuneo, prostrar-se. E a adoração, ela é se prostrar. É algo que parte do homem entregando a Deus a sua adoração, devendo ser próxima, devendo ser pura, devendo ser humilde e devendo ser simples também. Jesus ensinou que a verdadeira adoração deve ser vivida em espírito e em verdade. Acho que vocês já devem ter cantado alguma música com essa letra, já devem ter lido as passagens da Bíblia, especialmente João 4, quando Jesus ele se chega à Samaritana e ele fala que um dia aqueles me adorarão em espírito e em verdade. E quando eu penso em voltar à essência da adoração, quando eu busco entender o quão profunda é essa palavra adoração, eu me lembro de Jó. Jó para mim é um exemplo tão grande, tão bom sobre adoração. Segundo os estudiosos da palavra, o livro de Jó, ele é o livro mais antigo da Bíblia. Foi o primeiro a ser escrito. E também é lá, se nós concordarmos com isso, que nós encontramos a primeira citação da Bíblia sobre adoração. É a primeira vez que a adoração ela é citada na palavra de Deus. Eu queria convidar você a ler, abrir a sua Bíblia, se assim for possível, ou até mesmo acessá-la no seu celular.
o texto de Jó, o livro de Jó, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 6 ao 20, vamos pular ali alguns versículos também, e eu vou trazendo para vocês. Então, abra lá sua Bíblia, lá no livro de Jó, do capítulo 1, a partir do verso 6. Jó é uma figura muito interessante. Tem muitas coisas sobre o livro de Jó que nós poderíamos falar. Ele fala sobre justiça, ele fala sobre adoração, ele fala sobre a grandiosidade e o poder de Deus. Então vamos lá. O texto de Jó capítulo 1, verso 6 nos diz: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele, de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a face e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará da tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Pula para o versículo 18 agora. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro. Então, nesses versículos que nós não lemos, a palavra nos diz sobre Satanás começar a tentar a vida de Jó. Ele começa a destruir a vida de Jó. E o versículo 18 continua: chegou outro mensageiro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu as 4 casas, que desabou sobre eles. Todos morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então o último verso 20 diz: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Esse texto, ele registra um episódio do encontro de Deus com os seus filhos. Quero eu acreditar que com os anjos. Então Deus estava com os anjos lá nas moradas celestiais, lá no céu, e esta reunião aconteceu nessas regiões celestes. E então Satanás, ele apareceu ali, de alguma forma, ele foi até lá, e então Deus é quem cutuca Satanás primeiro. O Senhor pergunta a Satanás: de onde você veio, Satanás? E ele responde assim: eu estava a perambular pela terra, eu estava a andar pela terra. Desde quando Satanás foi expulso do céu, então ele passou a caminhar no meio de nós. Satanás não está no inferno não, gente. Satanás está aqui no meio de todos nós. E ele está aqui tentando ver quem ele pode pegar, ver quem ele pode passar a perna, ver quem ele pode assaltar. É isso que ele está fazendo. Então Satanás, ele responde lá a Deus que ele estava lá, e isso me faz pensar que Satanás é como um turista. Ele está caminhando pela terra procurando quem ele quer devorar. E então Deus vai lá e cutuca Satanás de novo e diz assim: você olhou o meu servo Jó? Você observou ele? Então Deus começa a trazer o currículo de Jó. Ele é um homem justo, ele é um homem íntegro, e não há ninguém na terra como ele. Integridade é aquilo que você faz quando está com a porta do seu quarto fechado. Justiça é aquilo que você guarda no seu coração quando ninguém está vendo. Então Satanás responde assim para Deus: Senhor, mas assim não vale. Com tudo que o Senhor dá a Jó, ele tem uma vida muito boa, ele tem uma família muito boa, ele é tão rico. Se você tirar tudo dele, eu quero ver se ele não amaldiçoa o teu nome. Eu quero ver se ele te adora, se você tirar tudo dele. Satanás, nesse texto, ele insinua 2 coisas. Ele insinua 2 coisas para Deus. A primeira coisa que Satanás insinua é que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber adoração. Isso não é verdade.
E a segunda coisa que Satanás diz é que ninguém adora a Deus por quem Ele é, mas por aquilo que Deus dá. Essas são as duas coisas que Satanás acusa a Deus de fazer. E ainda de que Jó não adora a Deus de fato, mas de que ele faz aquilo porque ele recebeu muitas bênçãos de Deus. Porque Deus deu a ele lucro. Porque se Deus tirar tudo de Jó, certamente ele o amaldiçoará. Então Deus, ele faz o quê? Nesses versos que lemos, ele então permite que Satanás ele comece a tentar a vida de Jó. Ele permite que Satanás vá lá e toque nos bens, na família, e Deus diz assim: só não tire a vida dele. Não toque diretamente no meu servo. Isso me faz lembrar que Deus limita Satanás. Deus segura Satanás. Ele só faz aquilo que Deus o permite fazer. Martinho Lutero vai dizer que Satanás é como um cachorro preso na coleira de Deus. Que pesado. Ele só vai até onde o seu dono deixa ir. E Satanás, ele é assim, gente. Ele é limitado. Ele não é todo poderoso. Ele não é infinito. Ele é incapaz de adorar a Deus, porque ele quer distância de Deus. No verso então 20, depois que Jó perde todas as coisas, eu gostaria que você pudesse ler comigo isso. No verso 20, podemos ler todos juntos? Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Podemos concordar que adorar é aquilo que fazemos em face a coisas boas, mas também em face a grandes tragédias, em face a coisas difíceis, a lutas pessoais. Qual foi a última luta que você enfrentou recentemente? Eu tenho certeza que você tem enfrentado lutas. Se não na família, no relacionamento, se não na faculdade, se não na escola, se não com amigos que às vezes não são tão amigos assim, não é verdade, gente? Tem tantas dificuldades. A adoração, em essência, não é somente o que fazemos quando a vida está feliz, mas é aquilo que fazemos quando também estamos tristes. Não sei quem conhece aquela canção, Sou Feliz com Jesus. Aquela canção, naquele refrão, diz assim, o início, né? Se paz a mais doce eu puder desfrutar, eu sou feliz com Jesus, se dor a mais forte eu sofrer. Esse compositor, Horácio Spafford, quando ele compôs esse hino, em inglês, It is well with my soul, está tudo bem com a minha alma, ele compõe essa canção logo após de perder as suas filhas e a sua esposa em um naufrágio. Então, acontece um naufrágio, ele perde então as suas filhas, perde a sua esposa, e ele diz assim, está tudo bem com a minha alma, Senhor, se paz mais doce eu puder desfrutar, está tudo bem comigo, eu estou bem. Qual que é a sua resposta perante os desafios da vida? No trabalho, na vida pessoal, com relacionamentos? E para que nós possamos entender um pouco mais sobre a adoração, eu queria pontuar com vocês 3 coisas sobre a adoração. A primeira delas é que na adoração, a comunhão. Na adoração a Deus, nós provamos de comunhão com o Senhor. Nos primeiros versos do nosso capítulo 1, Jó era alguém que zelava e cuidava dos seus filhos. Era alguém que oferecia sacrifícios, ele oferecia ofertas e dizia, eu preciso ofertar ao Senhor, eu preciso oferecer sacrifícios a Deus, porque imagina se acontece alguma coisa. E naquela época os sacrifícios, eles remiam, eles perdoavam os pecados. Então, Jó era alguém que cuidava dos seus filhos, oferecia estes sacrifícios. Como que você tem cuidado da sua família? Você tem feito sacrifícios por eles? Você tem vivido algumas coisas que às vezes não são tão legais, mas que no final vão trazer benefício a eles? E agora a segunda coisa, será que você tem vivido bem com a sua família espiritual, que é o corpo de Cristo? Será que você está em consonância? Será que a harmonia, e quando nós falamos, o Michael falou sobre a harmonia é um conjunto de notas tocadas e que soa bonito, soa bem. Será que você está em harmonia com a sua família espiritual? Será que você está em harmonia com a sua igreja?
Será que você tem caminhado com o Senhor? Isso é uma pergunta. Nós precisamos estar em comunhão com a nossa família espiritual. Nós precisamos partir o pão juntos. Quando em Atos 2:42, nós vemos Lucas escrevendo ali, acredito que foi Lucas, de que aqueles apóstolos, aqueles irmãos no início da igreja, eles partilhavam do pão, eles comiam do pão, eles cantavam ao Senhor. Você tem compartilhado essas coisas com a igreja? O que acontece quando a gente está fora? O que acontece quando soa alguma coisa errada? O que acontece quando as coisas estão bagunçadas na sua vida espiritual e para com a igreja? Eu queria pedir agora, eu estou com a Big Band aqui do meu lado, a gente vai fazer um exercício interessante. A primeira coisa delas é que assim, vocês vão tocar para mim o mais desafinado que vocês conseguirem. Vocês verem, vamos ver como que soa isso aí, gente. Cada um vai tocar uma nota diferente e eles vão ali fazer uma bagunça santa para nós. Vamos lá, quer que eu conte para vocês ou vocês contam? Conta aí pra gente. 1, 2, 3. Você percebeu que quando não há unidade, soa tudo confuso? Meus ouvidos estão doendo, gente. Ouvido de música também, né? Tá tudo doendo aqui. Você percebeu que apesar deles terem tocado tão bonito, quando cada um está lendo uma coisa diferente, quando cada um está fazendo um negócio completamente diferente, soa confuso? Eles não estão na mesma harmonia, eles não estão juntos. É isso que acontece com a igreja do Senhor. Quando a gente não está junto. E a adoração, ela tem a ver com comunhão. Ela tem a ver com rendição, ela tem a ver com relacionamento com Deus. E se nós não estivermos em consonância com o relacionamento com os nossos irmãos, vira uma bagunça, vira um caos generalizado. E o texto de 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, vai dizer que Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. É por isso que o nosso culto, ele não deve ser confuso. O nosso culto, ele precisa ser uma expressão de adoração comunicável. Ele precisa ser uma expressão de adoração que todos possam entender. É por isso que igrejas ao redor do Brasil têm às vezes algumas culturas diferentes. Tem igrejas que no meio do culto estão fazendo coisas diferentes, estão comendo e tomando da ceia com elementos diferentes, estão lá no Nordeste comendo ali uma rapadura, um negócio diferente assim, entendeu? Eu não sei nem se eu falei certo aqui. Mas a adoração é para ser feita em conjunto, de maneira comunicável, de maneira simples. É impossível adorarmos a Deus em um ambiente confuso, onde nada faz sentido, onde você fala, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo aqui? Mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você não está entendendo. Quer dizer que talvez o culto não tenha sido tão eficaz como deveria ser. Se o povo de Deus está dividido, se cada um está fazendo uma coisa do jeito que quer, a adoração, ela se torna um vaso quebrado, ela se torna frágil. Agora, mais um exercício. Agora vocês vão tocar a mesma parte, bem bonita agora. Bem consonante, a mesma coisa que vocês tocaram agora. Vamos ver o que sai agora, quando a igreja e o povo de Deus está junto. Está na mesma harmonia. 1, 2, 3. Lindo, né, gente? Quando adoramos juntos em harmonia, Deus recebe com alegria. Salmos de número 133, versículo 1, vai dizer que como é bom e agradável que os irmãos vivam a união. Como é bom quando a harmonia dá certo. Quando a gente está junto.
Jó, ele perdeu tudo que ele tinha, inclusive a sua família, ele estava só. E é por isso que ao longo dos próximos capítulos da história, nós veremos que a busca por encontrar uma razão para aquele sofrimento começa a crescer. Mas Jó continua adorando ao Senhor, e os desígnios e os desejos de Satanás começam a ser frustrados. Jó nunca desacata, Jó nunca amaldiçoa a Deus. Pelo contrário, ele compartilha bênçãos. Ele diz: eu estou com Deus, Deus é o meu Senhor. E ele até diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. E é um dos primeiros momentos que nós falamos: Jesus, e quem dera ele estivesse aqui comigo. É isso que ele vai dizer. E Jesus estava com Jó. Jesus é o mesmo desde ontem e sempre. Jesus é o princípio, a palavra de vida. Ele estava com Jó no seu sofrimento. A presença de Jesus estava ali com Jó naquele mesmo momento. Então Jó, ele adora ao Senhor, ele adora ao Deus que tudo pode. E a terceira coisa que nós vamos falar é porque nós adoramos a um Deus que pode todas as coisas. Eu e você temos fraquezas físicas. Nós, com o tempo, envelhecemos. E eu tenho estudado agora um pouco sobre o envelhecimento humano. Estou fazendo meu mestrado em educação na Universidade Federal do Paraná e tenho estudado o envelhecimento do ser humano. E cada vez mais, quem aqui já passou dos 50, 60, percebe que as rugas começam a aparecer. Eu não tenho medo de ruga, eu falo para a Milena que meu sonho é ficar com o cabelinho branco, sabe aquele pastorzinho bem assim, fofinho? Eu quero ser esse pastorzinho bem fofinho assim, cabelo branco, a ruguinha aparecendo, mas as rugas começam a aparecer. A gente começa a usar algumas coisas assim, né? O ômega 3, a gente começa a usar algumas outras coisas para tentar fazer com que as rugas não apareçam, mas com o tempo elas vão aparecer sem que você possa fazer nada. Nós também temos fraquezas emocionais. Qual foi a última vez que você chorou no seu quarto por alguma coisa que aconteceu de ruim na sua vida? Em que você, no silêncio do seu quarto, você disse: Senhor, está meio confuso, minha vida está confusa. Eu acho que essa decisão talvez não tenha sido tão boa, ou talvez tenham pessoas que tenham me ferido. Nós temos fraquezas emocionais. E nós temos fraquezas espirituais também. Sempre quando a gente está lá falando: Senhor, eu me arrependo do meu pecado, me ajuda a não pecar. E daí um tempo você se vê fazendo aquilo, você se vê cometendo o mesmo pecado que você já pediu perdão para Deus. E você fala: Senhor, eu sou um pobre pecador. Quantas vezes, quantas fraquezas nós temos. Mas é muito bom saber que nós cremos em um Deus que tudo pode. Não há causa perdida para Jesus. Se você se acha uma causa perdida, meu irmão, é porque você não conheceu ainda o Deus que tudo pode. O Deus que é perfeito. A pergunta é: quem é o seu Deus? Nós precisamos conhecer a Deus para melhor adorá-lo. Daniel capítulo 11, verso 32 diz que aquele que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Isaías 40 nos diz que ele mede as águas dos oceanos com a concha de suas mãos. O nosso Deus é um Deus que tudo pode. Imagine medir as águas dos mares, os céus com os seus palmos. Imagina o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico. Tudo nas mãos do nosso Deus. Ele é quem espalha as estrelas no firmamento. Pergunte ao astrônomo: qual que é o tamanho do universo? Ele pode dizer: não sei, mas o universo ele é finito. Ele não é infinito, porque finitude é um atributo somente de Deus. É um atributo exclusivo do Senhor. Só Deus é infinito. Nada mais é infinito. O universo tem tamanho. Se a gente for ver, a ciência vai dizer que existem mais de 93, que o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz. Mas o que é isso? Se você viajar a velocidade da luz a 300 e tantos quilômetros por segundo, 300 e poucos mil quilômetros por segundo, você vai demorar 93 bilhões de anos para chegar de uma ponta a outra do universo. Ou seja, você não vai conseguir. Infelizmente, não vai conseguir. Mas ele é finito, há fim no universo. E Deus, ele é maior do que isso. Deus é o Pai que criou todas essas coisas. E não só olhando para o macro, não só olhando para o universo, mas vamos olhar para o micro, para aquilo que é pequeno. O que mais me impressiona é quando eu convido você a chegar na sua casa, quebrar o seu ovo e colocar uma gema numa panela.
Aquilo que você vê é mais complexo do que qualquer máquina humana. Aquela gema de ovo é mais complexa do que a inteligência artificial. É mais complexa do que máquinas grandiosas que você possa imaginar. Dr. Marshall Nirenberg, vencedor do Prêmio Nobel em Biologia, ele vai dizer que nós somos seres programados geneticamente. Nós somos computadores biológicos. Não há nada como nós no universo inteiro. Ele descobriu que nós temos aproximadamente, gente, 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E que se nós estendêssemos a fita de DNA que está em cada uma dessas células, a gente poderia dar bilhões de voltas ao mundo. De tão grande. Uma coisa tão pequena, mas que é tão grande também. Esses códigos de vida foram implantados em mim e em você pelo próprio Deus. Essas coisas que às vezes são difíceis de entender, incompreensíveis aos nossos olhos. Deus é o nosso Pai, porque Deus é aquele que tudo pode. E uma das verdades que mudou a vida de Jó está no versículo 5 do capítulo 42. Se você for lá para o último capítulo do livro de Jó, você vai encontrar essa verdade. Ele reconhece que é limitado e que o conhecimento de Deus, que a obra de Deus, que tudo aquilo que Ele criou é maior do que todas as coisas. Ele é o artista perfeito. Ele é aquele que fez todas as coisas de maneira perfeita. Como diz aquela música, Ele é o maior pintor do mundo. No verso 5 do capítulo 42, Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando eu olho para esse texto, às vezes eu fico, o que significa? Conhecia de te ouvir falar. Para ilustrar isso, imagine um marinheiro. E uma pessoa, um pescador comum que às vezes vai pescar. Aqui nós temos alguns pescadores também. Vai lá pescar a sua traíra, vai lá pescar ali a sua sardinha no mar às vezes. Imagina um marinheiro que passa a maior parte da sua vida no mar. E ele chega lá no porto todo suado, todo sujo, tirando craca do navio. E às vezes aquele pescador, aquele tem um bonezinho, tem a sua caixinha de pesca, cheio todo bonitinho. Ah, que maravilhosa foi a pesca hoje. Pesquei uma sardinha. Pô, nossa, hoje o dia rendeu. Pesquei uma traíra. E aquele marinheiro que pescou aquilo, meu Deus do céu, quanta coisa que eu pesquei, mas ainda não é o suficiente. Aquele marinheiro, ele sabe o que é o mar. Talvez aquele pescador, ele sabe de maneira pequena, ele sabe como num espelho, como Paulo diz. Mas aquele marinheiro, ele sabe e ele conhece as profundezas do mar. E você conhece a Deus? O quanto você conhece do Senhor? E quando nós o conhecemos, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. A essência da adoração é conhecer a Deus. Se nós falamos sobre adoração, se nós falamos sobre arte, se nós falamos de música, se nós falamos de adoração, que é também serviço, que é rendição, que é comunhão com o povo de Deus, nós falamos sobre conhecer a Deus. Sabe o que você vai fazer no céu depois de ter 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai fazer no céu depois de 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai fazer depois de 1 trilhão de anos lá no céu? Você vai estar conhecendo a Deus. Deus não pode ser compreendido na sua totalidade, porque Deus é infinito. Então a cada dia nós vamos conhecer e conhecer a Deus, porque Deus, ele é inesgotável em seu ser. As maravilhas e as bênçãos do Senhor são inesgotáveis. E é por isso que a adoração é reconhecer que nós precisamos conhecer e nos entregar, como diz a palavra, nos prostrar a Deus completamente. E a minha pergunta é se você quer se entregar a Jesus, se você quer entregar a sua vida, se você quer adorar a Deus de fato. Você só pode adorar a Deus quando você decide conhecê-lo. Você só pode adorar a Deus quando você estabelece um relacionamento com Ele e com a igreja do Senhor. Se você acha que você é igreja sozinho, na minha casa eu sou igreja. Pelo contrário, nós somos igreja. Cada um de vocês é a igreja do Senhor quando estamos juntos com o povo de Deus. Quando estamos em comunhão com o povo de Deus. Quando estamos servindo a Jesus. Aí você é a igreja. Não pense que se você está lá fazendo, sei lá o que, eu estou vivendo minha vida, mas eu sou a igreja do Senhor. Você está muito errado.
Porque você não pode conhecer a Deus vivendo uma vida dessa maneira. Você não pode conhecer a Deus se você não estiver em plena comunhão com Ele. E no versículo 6, lá na frente, um dos versículos que nós lemos, vai dizer que Jó diz assim: e por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo nos pó e na cinza. Porque a única coisa que vai restar desse corpo, quando morremos, é o pó e a cinza. E nada mais. A nossa alma, se então você decidir por conhecer a Deus, estará lá na glória. O teu juízo é a glória do Senhor, é a casa de Deus. Agora, se você não escolher estar com Jesus, talvez as coisas fiquem difíceis para você. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Você hoje é desafiado a se arrepender, a se entregar completamente. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós então podemos adorá-lo em espírito e em verdade, com verdade dos nossos corações, com a certeza da vida eterna. Você está disposto hoje a entregar sua vida a Jesus? Nesse momento? Se você hoje está fazendo essa decisão, se hoje você está entregando a sua vida a Jesus, dizendo: Senhor, eu quero adorá-lo em espírito e em verdade, eu quero de fato adorar, porque eu quero conhecer a Deus. Eu convido você a fazer um sinal com a sua mão, só um sinal para que eu possa ver, um sinal apenas. Se você está dizendo: Senhor, eu quero hoje adorar a Ti de verdade, um sinal para que eu possa conhecer. Amém. Amém. Outro desafio é: quais são as áreas da sua vida que precisam ser restauradas para que você possa adorar a Deus sem impedimentos? Você tem áreas da sua vida que ainda estão incertas? Você tem áreas da sua vida que você ainda não tem entregado completamente a Jesus? Você se considera um pecador diante do Senhor, como todos somos de fato? Você reconhece isso? Se tem desafios na sua vida, se você tiver desafios na sua vida, eu convido que você também dê um sinal com a sua mão para que eu possa me alegrar com você, para que eu possa orar por você durante esta semana. Se você possui desafios na sua vida, que às vezes são difíceis de serem resolvidos, entregue ao Senhor, dê um sinal com a sua mão para que eu possa ver. Amém, amém. Ali atrás também já vi, aqui também. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe ali atrás também. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria que você, aí de onde você está, você que levantou uma de suas mãos, você que está falando: Senhor, eu quero te adorar, eu convido você a, nesse momento, se prostrar diante do Senhor, como um gesto de adoração, se ajoelhar diante do Senhor nessa noite. Convido você que dê um sinal com a sua mão, daí de onde você está, se ajoelhe na sua cadeira para que você possa fazer uma oração ao Senhor, dizendo: eu quero render a Ti, eu quero consagrar ao Senhor as dificuldades, eu quero consagrar ao Senhor a minha vida. Ó Deus, tem sido tão difícil. Ó Deus, as mágoas têm me atormentado. Satanás tem atormentado a minha vida. Peça ao Senhor que te liberte. Nós vamos fazer uma oração e eu vou orar por você. Mas ore para com Deus de onde você está. Querido Deus e bondoso Pai, nós te agradecemos. Nós louvamos ao Senhor por quem Tu és. Nós nos entregamos, nós nos prostramos diante da Sua glória, diante do Seu poder, porque o Senhor é o Deus que tudo pode, é o Deus que criou os céus, é o Deus quem criou os mares, é o Deus quem criou os oceanos. E nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós o adoramos por quem Tu és, e não pelo que o Senhor pode nos dar. Nós o adoramos não porque estamos indo bem, não porque a nossa vida está uma beleza, mas nós o adoramos porque nas dificuldades, nas provações, nas tristezas, o Senhor é conosco, o Senhor não nos abandona. Para que, assim como o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro, que é Jesus.
Que nós possamos sair daqui com a cabeça levantada dizendo: Senhor, eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora. E a razão da minha vida é adorar ao Senhor, é conhecer a Deus cada vez mais. E lá no céu, quando eu estiver lá, com os anjos, com todo o povo do Senhor, que lá eu possa ainda continuar conhecendo e conhecendo ao Senhor. É a oração que fazemos e entregamos diante de Ti em nome de Jesus. Amém.